Olá, começa agora mais um Entrevista, o programa do Jornal Estado de Minas, que recebe políticos, autoridades e personalidades relevantes para a população mineira. Meu nome é Mariana Costa, eu sou repórter da editoria de Gerais, aqui no Estado de Minas, e hoje estou acompanhada da minha colega de editoria, a Silvia Pires. Olá, Mariana. Tudo bom? O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Vilela, o presidente da Samarco, uma companhia de mineração que atua há mais de 5 décadas aqui no estado. Olá, Rodrigo, obrigada pela presença. Olá, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da Samarco. Não é? Rodrigo, eu queria que você começasse falando para a gente sobre a atual situação da empresa, né? Ela, depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ela chegou a ficar um período inoperante. E eu queria saber como que está sendo a retomada das atividades, né? E nesse processo de retomada, assim. Bom, a Samarco tem 47 anos, né? Quase 5 décadas, como você falou, operando em Minas Gerais e no Espírito Santo. Desde o rompimento da barragem de Fundão, a gente vem fazendo a recuperação da empresa. Ela voltou a operar em dezembro de 20, né, com apenas 30% da capacidade, e esse foi o desenho da estratégia que nós tomamos, né, fazer uma retomada muito segura e gradual. Então ela voltou a operar com 30% da capacidade. Em dezembro do ano passado, a gente dobrou a produção, então a gente chegou a 60% da capacidade, se a gente comparar aquela capacidade antes do rompimento, e assim nós estamos trabalhando. Hoje, com uma produção de aproximadamente 15 milhões de toneladas de pelota, e a gente pretende chegar a 100% da capacidade em 2028. Então, sempre dentro desse processo, uma retomada gradual, de etapas por etapas e de uma forma bem segura, demonstrando para a sociedade nessa capacidade que nós temos, né, de fazer essa retomada com muita segurança. E o processo da recuperação, em que fase que está? A recuperação dos danos causados pelo rompimento, desde outubro do ano passado, né, com um novo acordo, a gente assumiu integralmente a responsabilidade pela gestão. Então, hoje a Samarco gerencia, né, o novo acordo que está relacionado com obrigações de fazer e as obrigações de pagar, 100% sob nossa responsabilidade. E eu pergunto também sobre a recuperação judicial. A recuperação judicial. Fase da recuperação? Bom, a recuperação judicial ela foi assinado todos os acordos em 2023. Nós já estamos numa fase de acompanhamento, de supervisão, e provavelmente a gente deve sair da recuperação judicial. A gente espera que em breve, ainda nesse primeiro semestre de 2025. O senhor comentou sobre essa retomada da atuação da Samarco em Mariana. Eu queria saber em relação a contratações, funcionários, teve novas admissões? Como que foi esse processo de retomada? Sim, a Samarco, quando paralisou suas operações em 2015, ela tinha aproximadamente 4.500 funcionários. Chegamos a ter no máximo 1.200 funcionários, né, em função da paralisação, e hoje a gente está retomando a contratação local. Samarco já está com 2.600 pessoas, né, e a gente espera continuar contratando até para atingir a capacidade máxima de produção em 2028. Teve uma ampliação também da rede de fornecedores, sim, de parceiros? Sim, nós implementamos logo depois do rompimento um programa de fomento ao desenvolvimento de parceiros locais, né, chamado Força Local. E hoje a gente destina grande parte das nossas compras, seja elas para insumos, seja elas materiais em geral, necessariamente para cidades onde a gente atua, né? Ouro Preto, Mariana, Anchieta, Guarapari. Isso faz parte do nosso desenvolvimento local, né, e o desenvolvimento das cidades como um todo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a barragem de Fundão. Já houve a retirada total dos rejeitos? Como que está? A barragem de Fundão que se rompeu, logo depois foram feitas uma série de novas barragens, de novos diques, para evitar que qualquer carreamento fosse levado para o rio. Por isso nós construímos os chamados diques
eixo 1, S3 e S4. E logo depois a gente começou um trabalho de descaracterização dessas barragens. A Samarco tinha 2 barragens de alteamento montante, uma já está totalmente descaracterizada, e a barragem de Fundão, que é a barragem, né, que estava a montante, a jusante da barragem de Germano, passa por um processo total de descaracterização nesse momento. Mas ela já terminou essa fase toda da descaracterização? Não, ainda está na fase de recuperação ambiental, né? A parte geotécnica já está toda descaracterizada. Se você vai lá hoje, você não vai ver nenhum tipo mais de nenhum processo de degradação, muito bem trabalhada, e nós esperamos terminar toda a descaracterização até meados do ano que vem. E a que está totalmente descaracterizada, que o senhor tinha mencionado, é a de Germano? É a cava de Germano, que está, né, a montante ali da rodovia 365. Então ela já está 100%? 100% descaracterizada. Ok. E parte das reivindicações dos moradores do Bento Rodrigues é sobre essa área atingida. Eles falam que muito desse território ainda está embaixo de lama, inclusive um muro antigo, que já tem 200 anos de história. Eu queria saber, em relação a esse espaço, se tem algum projeto de revitalização, o que vai ser feito dali, se dá para tirar essa lama que continua por ali. Onde está o antigo Bento, né, o que a gente chama, né, da área do dique S4, o acordo agora prevê que a gente vai fazer um rebaixamento, né, da água, a gente vai tirar, inclusive, o muro arqueológico, né, de mais de 100 anos, que está, sim, submerso agora, nesse momento, e a gente tem um plano de revitalizar o local e fazer um memorial. Nós estamos aguardando, né, os movimentos de desapropriação da prefeitura, e ali seria, então, um grande memorial do Bento Rodrigues. Não é um local para as pessoas voltarem, porque inclusive tem uma área de proteção, né, de segurança, na zona de autossalvamento, até pela legislação não é um local mais para as pessoas viverem, por isso nós estamos com o Novo Bento, mas sim, o nosso projeto é ter sim uma grande área de vivência e também revitalizada, e um memorial em homenagem às vítimas e ao rompimento. E o que demanda para fazer essa revitalização desse espaço? Nós estávamos aguardando a finalização do Novo Bento, né, para começar a discutir com a comunidade e também com a prefeitura o início dessas atividades. Então, com a chegada ou a finalização do Novo Bento, que ocorre agora em meados desse ano, e com o novo acordo, nós temos todas as condições de começar a fazer esse projeto. O senhor falou da entrega da Nova Bento Rodrigues, né? As famílias já foram realocadas. Eu queria saber se existe uma previsão de entrega para as comunidades de Paracatu e Gesteira. Bom, Paracatu também está sendo entregue agora, né? Tudo Bento. É importante, eu sempre digo que a entrega das casas está ocorrendo, né? Praticamente todas as casas estão prontas, todos os bens públicos estão prontos. Hoje a gente tem que fazer 6 casas na área do reassentamento. E essas 6 casas foram de pessoas que ainda não escolheram seus projetos. Então, todas aquelas pessoas que escolheram seus projetos já estão morando nas suas casas, e o restante que falta finalizar termina agora em julho. Então, a partir de julho vão ficar 6 casas para ser construídas. Tem um prazo para que essas casas sejam construídas no novo acordo. E tão logo a gente receba o projeto aprovado, né, dos donos, serão realizados imediatamente. Gesteira também, né, passou por um processo muito grande de reassentamento, né, com pagamento de pecúnias. Então a gente vê o processo de reassentamento muito bem avançado, será finalizado, né, com essas casas que estão em construção esse ano. Os bens públicos todos já estão entregues para a comunidade, já tem aula, tem escola funcionando, né, as UPAs já estão funcionando, segurança pública, ou seja, o Novo Bento ou Paracatu vão ser realmente novos bairros que a gente espera realmente estar muito próximo deles e cuidar, né, cuidar junto com a prefeitura como a gente deve.
E com o novo acordo de repactuação, a Samarco agora fica responsável também pelas ações de recuperação dos rios que foram atingidos pelos sedimentos. Eu queria saber qual que é o prazo para esse processo de recuperação desses rios, o que vai ser feito exatamente, como que é esse trabalho de remoção desses sedimentos dos rios. Sim, a Samarco fica inteiramente responsável agora de fazer todo o monitoramento e a gestão do Rio Doce. O que vai ser feito na prática? Na prática existe todo um trabalho de reflorestamento que continua. Então a Samarco se comprometeu a fazer reflorestamento direto, ou seja, na área que foi diretamente impactado e também ao redor. Então são 50 mil hectares que serão reflorestados de Minas Gerais até o Espírito Santo, que vão passar por etapas desde escolha do local, plantio e acompanhamento do crescimento. A Fundação Renova já realizou praticamente 25% a 30% de todo esse reflorestamento e a Samarco agora vai dar continuidade. Uma outra fase é o monitoramento do rio, das águas do rio. E aqui é importante chamar a atenção que as águas do Rio Doce são propícias para uso humano, com tratamento. Então, consideradas nível 2, as águas não são contaminadas, não estão contaminadas, elas podem ser usadas com tratamento adequado, como se faz em qualquer outra cidade. E qual o novo trabalho que o acordo traz? É a necessidade de investigar qual seria a melhor maneira de eventualmente fazer dragagens no rio. Existe hoje uma dúvida se dragar e retirar as areias que estão no rio vão causar mais impacto ambiental do que se deixar lá. Então o IBAMA, junto com os órgãos licenciadores, estão analisando esse termo de referência, tem até o final do ano para voltar para a gente e dizer onde e como a gente deve fazer eventuais dragagens no Rio Doce. Mas o programa de reflorestamento, de manejo das nascentes continua sendo feito e elas vão ser feitas por mais de 10 anos. Então, os maiores municípios assim entre os atingidos, como Mariana, Ouro Preto e Governador Valadares, optaram por não aderir ao acordo assinado em outubro do ano passado. Queria que o senhor falasse como que a Samarco enxerga essa decisão. Olha, nós lamentamos muito a decisão desses municípios. Mariana, principalmente, porque o prefeito anterior tinha manifestado a vontade de aderir. E por que nós lamentamos? Porque o que a gente vê é uma aventura jurídica. Esses municípios estão apostando em um movimento no exterior para conseguir vitórias na Inglaterra e que para nós é um erro estratégico muito grande. Nós estamos deixando de confiar numa empresa que vive em Mariana, que nasceu em Mariana, que tem mais de 45 anos, é uma empresa bastante querida, que é a Samarco. Estamos deixando de confiar no Estado, estamos deixando de confiar nos políticos de uma maneira geral e na própria Justiça, que homologou integralmente no STF nosso acordo para uma aventura, que na minha visão é uma aventura jurídica muito grande. Eu vejo isso realmente com muita tristeza, da gente não conseguir evoluir nesse processo de reparação. O que realmente eu vejo que existe muitos movimentos ainda que parece que não querem seguir adiante, preferem ficar olhando para trás e buscando essas aventuras. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas de que sucesso alguém pode obter numa corte inglesa, com advogados que realmente não desconheço o real interesse deles na reparação. Mas o senhor acredita que isso é uma derrota assim, para o acordo? Não é uma derrota. Eu acho que o acordo ele tem muito que ser entregue. Nós estamos falando de mais de 100 bilhões de contas a pagar, que nós já estamos pagando. Quando os municípios abriram mão de 6 bilhões. Então temos 94 bilhões a ser investido ao longo do Rio Doce. Temos as obrigações de fazer, que são as indenizações, o término do reassentamento e toda a parte ambiental. Então o acordo é muito grande. O acordo realmente ele vai permitir que, independente dos municípios não terem aceito, a gente vai conseguir fazer o que nós precisamos fazer, que realmente é dar a definitividade para esse processo.
Um dos pontos que os municípios comentaram sobre essa não assinatura do acordo foi a questão dos parcelamentos, que o pagamento seria feito aí em parcelas durante 20 anos. Isso. E havia uma tentativa, que eles dizem, de conversa com as mineradoras, com a Samarco, com as outras mineradoras envolvidas, para tentar adiantar esses pagamentos. Isso acabou não acontecendo, não sei. Eu queria entender se esse diálogo chegou a acontecer mesmo e como que o senhor avalia essa posição desses municípios de embarcarem numa ideia de um recebimento que vai ser inteiro e não parcelado. Eu tenho uma visão também muito pragmática aqui, né? O acordo foi assinado com as instituições de justiça, né, com os governos estadual, federal e com ministérios públicos. E por que 20 anos? Né? Claro que tem uma questão de prazo de pagamentos, mas também um grande objetivo que é ter 20 anos de investimento na região do Rio Doce, que é muito importante. Com 20 anos de investimento, imagina qual o nível de planejamento que você pode fazer. Você pode transformar aquela região em todas as cidades e não somente privilegiar 1 ou 2 mandatos políticos. Então, essa é uma visão muito importante para se ter, que 20 anos de investimento é muito importante. Eu vou te dar um exemplo sobre a cidade de Mariana. A cidade de Mariana, que deveria receber 1,2 bilhões de investimento direto, ela vai ter mais dinheiro do que o seu próprio orçamento em um ano. Então ela dobra a sua capacidade de investimento, dobra a sua capacidade de trabalho, independente desses 1,2 bilhões ou de 6 bilhões que foi a parte do acordo, né, que era a adesão dos municípios. Mas eu vejo também que estamos perdendo uma grande oportunidade de ter investimentos de longo prazo, estruturantes, definitivos, ao longo do Rio Doce. E 20 anos, gente, eu acho que a gente tem que ver com o outro lado da moeda, o lado da perpetuidade dos investimentos, de ter 20 anos de investimento grandes sendo feitos, e você pode imaginar com intencionalidade, com planejamento, com vontade, quanto que pode ser feito, né, para além, né, dos 100 bilhões que serão investidos ao longo desses 20 anos. Alguns atingidos ao longo da bacia, principalmente trabalhadores informais, eles reclamam de não ter direito à indenização, né, prevista no acordo. Queria saber se a Samarco tem alguma previsão de sentar para conversar com essa parcela assim, que não se sente contemplada pelo acordo. O grande desafio, né, da Fundação Renova e do processo de indenização que ocorreu nos últimos 9 anos passa, né, realmente pela definição de como atingido e quais são as pessoas atingidas. É o grande desafio desse processo como um todo. A repactuação, ela traz exatamente isso. Ela traz uma forma objetiva de buscar contemplar todos aqueles que se sentiram e são atingidos através dos seus planos de indenização, que é o PIN, é o AF, e agora foi lançado o PIT, que é o Programa Definitivo de Indenização, né, onde todas as pessoas que ingressaram, né, em qualquer programa da Renova, tendo um CPF e um comprovante de residência local, e que tenha ingressado até o final de 2021, elas podem chegar e pedir o processo de indenização definitiva, que foi uma determinação feita em acordo pelos governos, pelos ministérios públicos. Para a gente finalizar, eu queria saber quais as lições que Mariana e também o caso de Brumadinho trouxe para o setor minerário e como que isso mudou a mentalidade do setor, o que trouxe de diferente. Houveram transformações drásticas, no setor de mineração aqui em Minas Gerais. O primeiro foi a proibição e eliminação de todas as barragens de alteamento montante, que veio por força de lei em 2019, onde todas as empresas que têm barragens a montante têm um prazo determinado para descaracterizar. Agora, o mais importante que isso é uma visão completamente diferente de recirculação, de economia circular, de não uso de barragem e rejeitos, que é o caso da Samarco, que nós voltamos a operar sem barragem, buscando diminuir a geração de resíduos e recircular o máximo possível. São
mudanças transformacionais que ocorreram, né, não somente na Samarco, mas também em todo o setor de mineração, seja no Brasil, seja no mundo. E esses desastres trouxeram alguma relação diferente com as comunidades, uma forma diferente de ver esse contato com as comunidades onde as mineradoras estão inseridas? Claro, né, eu trouxe uma visão muito clara que a gente tem que estar cada vez muito mais próximo das nossas comunidades, muito mais aberto, né, escutando-os muito mais, ter uma transparência muito maior sobre os nossos dados. Então são várias lições aprendidas e o que realmente a gente espera é poder aplicar, né, tanto na nossa região como também com a comunidade de Bento. Eu queria agradecer, Rodrigo, Eu que agradeço. pela entrevista, pelos esclarecimentos, a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer à Silvia também. Obrigada. Pela companhia aqui nessa entrevista. A gente fica por aqui com mais uma edição do AM Entrevista. A nossa conversa na íntegra fica disponível no nosso canal do Portal UAI no YouTube. Posso fazer de novo? Pode? Ficamos por aqui com mais uma edição do AM Entrevista. A nossa conversa na íntegra com o convidado de hoje fica disponível no canal do Portal UAI no YouTube. Os principais destaques da nossa conversa aqui hoje estarão na nossa edição impressa do Jornal Estado de Minas e no portal em.com.br, onde você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Até a próxima. Obrigado.